Fiat estava acostumada a brigar pela liderança do mercado brasileiro, primeiro com o Uno e depois com o Palio. Só que nos últimos anos, a marca italiana se viu às voltas com o lançamento do Hyundai HB20 e do Chevrolet Onix. Eles chegaram em 2012 e desde então dominaram o mercado. Só que a Fiat agora tem uma resposta e ela se chama Argo, esse modelo aqui do meio. Então a gente resolveu comparar os três nas versões automáticas top de linha. Vamos ver quem se dá bem hoje? Começando aqui pela novidade, esse é o Argo Precision, é a versão topo de linha se a gente desconsiderar aí o HGT, que é o esportivo. E como vocês podem ver de cara aqui, a grande atração do Argo é a vida a bordo. Então a Fiat explorou bastante o conforto e também a parte de interatividade aqui com uma nova central multimídia. E fora o acabamento, né? Esse aqui, o Argo, é certamente o Fiat mais bem montado lá em Betim. Ele traz muitas coisas da própria Toro, por exemplo, a arquitetura eletrônica aqui é a mesma, a posição da central multimídia, o quadro de instrumentos é o mesmo, você pode ter uma tela super bacana aqui, ou de 3,5 polegadas, que é a de série, ou essa daqui colorida de 7, que é maior até que os próprios mostradores. Ela tem um velocímetro digital, tem várias informações do carro. Junto com o Onix, ele é o único a trazer o alerta de pressão dos pneus também. Então o Argo trouxe coisas inéditas para essa categoria. Ele traz também aqui, ele é o único dos três a poder ter o retrovisor eletrocrômico, ainda que opcional, o ar-condicionado digital também, como o HB. E na parte de segurança, ele tem aqui controle de tração e estabilidade, que nenhum dos outros tem. Tem também o Start-Stop, que é para ajudar a economizar combustível, o único a ter também desse trio. A ergonomia do carro muito boa. A Fiat acertou nos pontos assim de volante, banco. O único detalhe ruim aqui é esse puxador de porta, que a sua perna fica batendo aqui. Mas pelo que eu conversei com o pessoal da Fiat, foi uma opção de design. Uma pena, porque na parte traseira, esse carro é o que tem a melhor acomodação para os passageiros. Ele ganha em espaço para a perna e também no ombro. Ele é um carro mais largo para levar 3 passageiros atrás, não é o ideal, né? Mas ainda assim, ele é o que comporta melhor. A plataforma dele é vinda do ponto, então ele tem um entre-eixos aí, basicamente de 2,52 junto com o Onix, e ele ainda tem um porta-malas de 300 litros. Então ele trouxe bastante coisa, igualou aí pelo menos o Onix em conforto e trouxe uma dirigibilidade muito interessante. É um carro, como eu falei, ele parte do ponto, que é um carro que já era legal de dirigir, e esse aqui eles deixaram ainda mais acertado. Então é um carro que você percebe, ele não é firme como o Onix, mas ele é bem mais firme do que o HB. Ele é um carro mais gostoso de dirigir, mas ele é mais espertinho nas curvas também. É um carro que não rola tanto, os Fiat geralmente são muito macios, não é o caso do Argo, principalmente nessa versão aqui com roda aro 16. Então é um carro que ficou bem acertado nesse aspecto. A direção elétrica, ela é levinha em baixa e boa em velocidade, então o carro ficou muito acertadinho. Um senão, o motor é 1.8, tem 139 cavalos, mas a gente andando aqui, o Argo é mais pesado do que o HB. Então ele não parece ter a mesma esperteza do HB, principalmente em trechos assim de subida e tal. E além de tudo, para não ficar um carro muito gastão, que esse motor é 1.8, né, contra 1.6, 1.4, a Fiat fez uma solução de deixar a relação de marchas e a programação do câmbio uma programação mais econômica. Então logo que o carro sai, ele já sai jogando marcha para cima para economizar. Então isso acaba prejudicando ele no desempenho, né? No dia a dia mesmo. Quando você quer uma resposta mais rápida, ele ainda vai reduzir. Você tem a opção de troca manual pela borboleta. Isso já é de série e só o Argo tem. Então ele tem muitos argumentos aí na parte de conforto e equipamento. Mas ele vai ter o problema do preço. Quando você começa a equipar esse carro muito, ele já parte aí de 67 mil reais em média. Quando você começa a equipar ele muito, ele pode encostar aí nos 80 e passar do razoável para um carro compacto. Bom pessoal, estamos aqui no HB20 agora. Essa aqui é a versão top de linha, Premium. A Hyundai já começa aí o HB20 já pelo nome, que é Hyundai Brasil. Foi o carro que a Hyundai resolveu fazer especificamente para o nosso mercado. E ele chegou, o design muito bonito, um painel também bacana, construção boa.
Ele usa plásticos rígidos, mas toda a categoria também tem. E ele é um carro muito bem montado. Hoje ele é o segundo aí mais vendido. Só que com a chegada de outros modelos, ele foi, né, envelhecendo. Então a Hyundai fez uma reutilização e trouxe alguns equipamentos legais. Por exemplo, colocou o ar digital, que ele não tinha antes. A central multimídia, que era uma falta que tinha no carro também. O retrovisor, que ele rebate quando você estaciona, que só ele, o Argo, tem. Mas tem algumas coisinhas que você já percebe aqui, por exemplo, no painel de instrumentos, que era muito legal quando ele estreou, que lembrava o Elantra. Agora ele já fica um pouco para trás. Comparando com o Argo e com o Onix, ele é o único a não ter um velocímetro digital, que você consegue ver mais rápido a velocidade. E esse instrumento com fundinho azul e tal já é um pouco mais antigo do que os carros novos estão chegando. Fica devendo ainda o controle de estabilidade, que só o Argo tem. Aqui na frente o espaço é bom, mas atrás, apesar dele contar com o Isofix para as cadeirinhas de bebê, junto com o Argo, ele tem um espaço um pouco mais limitado. Tem 1,78 m, para minha estatura aqui, o banco de trás é o que fica mais justo entre os três modelos. O que a Hyundai poderia fazer em termos de melhora de produto, ela já fez no HB20X, que por exemplo esse carro ainda tem a direção hidráulica. Então o que acontece? Ela é mais firme na hora que você não quer, que é em baixa velocidade, manobra. Ela é mais pesada que a elétrica dos rivais. E na estrada, quando você está andando mais rápido, a 100, 120 por hora, o carro fica muito leve, a direção ela não passa precisão, não passa segurança. Não que seja um carro inseguro, mas ele não é tão firme quanto os outros. E isso também influencia, por quê? Porque a gente tem aqui o melhor motor do comparativo. Estamos falando aqui de 1.6 moderno, 16 válvulas. É um motor que ele já tem alguns anos de carreira em outros carros, inclusive carros mais pesados que o HB. Mas quando junta nesse carro aqui, que é levinho, esse câmbio automático da Hyundai de 6 marchas é muito bom. É um câmbio suave. Ele aceita trocas manuais aqui pela alavanca, ele não tem a borboleta no volante. Mas ele é muito suave, é o que menos você sente as trocas, é esse câmbio da Hyundai. E o motor bastante esperto, aqui mesmo na subida agora, pisando. Ele é um carro rápido, mas ficou devendo um pouco no consumo. E aí, no caso, a direção elétrica ajudaria, não roubando tanta força do motor. E também, outra coisa que deixa a desejar perante os rivais é a suspensão. Esse carro ele é o mais macio de todos, mas isso não significa que ele seja o mais confortável. Pelo contrário, o HB é o que mais passa imperfeição para dentro do carro. Quando você cai num buraco maior e dá aquela batida seca. Deu uma melhorada em relação à primeira versão, mas ainda assim você consegue notar, principalmente depois de andar nos outros, que o HB sofre mais com as nossas ruas aqui. Então, a Hyundai poderia rever esses pontos. O próprio HB20X é um carro que tem a suspensão diferente, tem a direção elétrica. Então assim, a Hyundai tem ali na prateleira questão de colocar aqui no HB. Mas fora isso, ele ainda se defende bem na categoria. Estamos agora no Onix, não à toa o carro mais vendido do Brasil e com ampla margem. Para vocês terem uma ideia, nesse último mês de junho, ele emplacou cerca de 15 mil unidades, enquanto o HB, que foi o segundo, ficou apenas nas 9 mil. Essa é a versão LTZ automática, a topo de linha. E esse carro, vale lembrar, ele já é uma reutilização do primeiro Onix e que teve mais evoluções do que o próprio design pode mostrar. Aqui, dirigindo, por exemplo, a gente vê que o puxador da porta mudou, que era um ponto ruim do Onix, né? Agora colocaram na posição, vamos dizer assim, normal, então ficou melhor. O MyLink passou a ser de segunda geração. Vale lembrar que apesar do Argo ter uma central multimídia com a tela de melhor resolução, o MyLink ainda é o mais fácil de usar. Ele é uma central já, parece que realmente evoluída em relação a outras que já existiram anteriormente. Ele tem os botões físicos aqui também, o que ajuda na utilização. Ele também tem o OnStar, que é outro diferencial desse carro, que é um sistema de concierge e também ele monitoramento, então isso acaba reduzindo o custo do seguro. E o Onix também é o mais barato dos três, apesar de que a gente vai mostrar por quê. Vamos lá, primeiro o motor dele é 1.4 contra 1.8 do Argo, 1.6 do HB, são 106 cavalos, ele é o único com 2 válvulas por cilindro. Isso é bom por um lado, ruim pelo outro. Na estrada, você sente que ele é mais fraco que os outros. No trânsito, nem tanto.
porque o fato dele ter duas válvulas de cilindro deixa ele mais esperto nas saídas. E principalmente aqui a gente está encarando um trecho de subida, descida. Então nas subidas você vê que o carro tem bom torque em baixa rotação. Você não precisa pisar muito para ele mostrar a força do motor. Embora você sinta um pouquinho mais de aspereza do motor. Quando você acelera, você vê que ele não é tão suave, por exemplo, quanto o do HB. Que, como a gente comentou, é o melhor motor dos três. O Onix, ele perde um pouquinho nessa parte. Compensação, o câmbio de 6 marchas é bastante perto. Ele é muito bem escalonado para esse motor, então ele acaba ajudando. E também o menor consumo dos três carros aqui foi o do Onix. A gente testou com etanol, ele é significativamente mais econômico do que os outros dois. E isso foi uma coisa que a GM mexeu muito nessa reutilização. Por exemplo, esse carro ficou mais baixo só por causa da aerodinâmica, para justamente conseguir fazer o carro beber menos. Só que isso trouxe algumas modificações também para dirigir. A GM adicionou a direção elétrica, tirou a hidráulica, que era do Onix, que era uma direção pesada, e botou a elétrica. Mas o legal é que é uma elétrica muito comunicativa. É certamente a direção mais legal para quem gosta de dirigir desses três, é o Onix. E ele também ficou com a suspensão mais firme. Em pisos ondulados ele pula um pouco, mas ele absorve bem as imperfeições. Então você vai perceber que ele você vai notar na hora que ele é um carro mais firminho do que os outros para dirigir, tanto de direção quanto de suspensão. Isso torna um carro gostoso de guiar, apesar de ter um pouquinho menos de motor que os outros. E ele também deve alguns equipamentos. Por exemplo, o Onix é o único que não dobra os retrovisores quando você desliga. Ele não tem um ar-condicionado digital. O banco não é totalmente de couro, ele tem uma parte aqui de tecido. O próprio plástico dele aqui no painel, o painel bonito. Eu acho até que ele envelheceu menos do que o HB, talvez aqui por ter esse cluster digital. Enfim, o desenho dele é mais aberto, ele envelheceu menos, mas a qualidade dos materiais, apesar de ser ok, ele não tem o mesmo refinamento dos outros. Você consegue ver até algumas falhas aqui na montagem. Por exemplo, tem uma diferença aqui entre a porta e o painel. É um carro que você consegue perceber mais onde foi economizado, vamos dizer assim, o dinheiro. Então é isso, ele acaba ficando um pouco mais barato do que os outros, embora tenha diferenças. Só que na tabela de venda lá, quem manda ainda é ele. Bom, depois de testar os três carros, aí você me pergunta, qual a melhor opção? Bom, se você está com a grana encolhida, o Onix é uma boa. Ele se mostrou o mais econômico e, além de tudo, é o mais barato, mesmo tendo um pouquinho de equipamento e motor a menos. O HB continua com um motor excelente, tem um câmbio também muito bom, mas já fica devendo algumas coisas de dirigibilidade. No fim, o Argo se mostra a resposta mais equilibrada. Ele tem equipamentos que nem o HB20 tem e tem uma proposta de condução mais próxima do Onix, além do espaço interno maior. Então, creio que a Fiat finalmente tem um carro para voltar a brigar pela liderança.